Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui iniciando mais uma live em nome do Senhor Jesus para falarmos de um testemunho que é muito poderoso. Esse vocês também vão amar. Sexta-feira fizemos um testemunho com Misael Fonseca e hoje estaremos iniciando com Vilma de Jesus. Vou estar fazendo um convite para ela entrar, mas esse testemunho, meus irmãos, é muito forte. Eu escutei um pouco, na verdade, minha irmã que me falou desse testemunho, e logo eu pensei em convidá-la e ela de primeira aceitou. Eu vou estar descobrindo com vocês aqui agora esse testemunho completo que, pelo que eu escutei algumas partes, é tremendo o que Deus faz em nossa vida, viu? Realmente é algo para a gente agradecer todos os dias. Fiz o convite para ela, vamos aguardar ela entrar aqui, mas continue aí, chama um amigo para assistir, ou encaminha, você que está assistindo depois de gravado, encaminhe para ele, para ver o que Deus faz em nossas vidas. O mesmo Deus que opera, aí chegou. A paz do seu irmão Vilma. A paz do seu irmão Danilo. Tudo bem? Tudo bem? E você? Tô bem, graças a Deus. Deus é maravilhoso. Vou dar a oportunidade para você se apresentar, e aí você já pode dar continuidade com o seu testemunho, tá bom? Tá bom. Então, Fica à vontade. para quem está me assistindo, vai me assistir, né? Como a irmã Danilo falou, meu nome é Vilma, Vilma de Jesus, né? E eu tenho só a agradecer, né? Primeiramente a Deus. Em segundo lugar, irmã Danilo, a você, né? Por esse convite Eu que de poder agradeço. participar das suas lives, né? Que é um tema muito lindo, né? Testemunho cristão. E eu fico muito grata a Deus por isso. E eu tenho fazer muita coisa para contar, né? Vou tentar assim, resumir algumas coisas, porque senão o pessoal também vai até cansar, né? Que nada, com testemunho não tem como cansar. Eu gosto de ouvir testemunho demais. Primeiro eu fico Mas horas e horas ouvindo. Deus é maravilhoso, né? Já assim, falar um pouquinho assim, do início, né? De quando eu comecei, quando aceitei Jesus. Desde quando eu aceitei Jesus, que o inimigo ele tenta assim, de alguma forma tirar a minha vida, né? Porque todo mundo que tem chamado de Deus para desenvolver um algo, né, para Sim, abençoar outras vidas, então assim, vem as tentativas, né? sim, E eu assim me lembro que minha mãe conta que desde quando eu tinha 9 meses de idade que o inimigo tentou tirar minha vida, né? Eu quase me afoguei com 9 meses, né, de idade. E quando na minha época de adolescente também, um dia eu entrei em uma barragem e ali quase eu me afoguei também, né? Graças à minha irmã mais velha e um amigo meu conseguiu me tirar daquela barragem e eu não me afoguei. E, graças a e Deus. há 28 anos atrás, quase 29, eu tomei uma decisão, né, de aceitar Jesus. E naquela época era muito difícil falar do Uhum, Evangelho de Cristo, né? Talvez nessa época sim, você nem existia ainda, né? E o Evangelho chegou ali para nossa região e era tudo muito difícil. Meu pai, minha mãe, na época, não só eles, mas todo mundo ignorava, porque Evangelho na época era assim, muito. Para eles era uma coisa muito nova, né? uhum, E foi através também de enfermidade que eu aceitei Jesus. Eu tive um problema no meu nariz e esse problema me levou a eu ter assim, naquela época. Hoje a gente, se fosse hoje, eu diria com um pouco de depressão, né? Só que naquela época a gente não falava muito desse negócio de depressão, né? E aí sim. eu fiquei um pouco depressiva por conta desse problema. E aí uma tia minha, que hoje também é evangélica, no caso Loide, acho que você até deve lembrar, ela me convidou os irmãos para ir na casa dela fazer uma oração por mim. E aí, a partir daquele dia que ela fez aquele convite para os irmãos, eu comecei a sentir desejo de aceitar Jesus. Então, eu enfrentei, né, uma luta na época, porque meus pais, é claro, eles não. Hoje eu não tenho nada contra eles, né?
mas eles não entendiam essa coisa de evangelho, né? Eles queriam realmente que isso não acontecesse, porque a gente era religioso, né? Uhum. E aí foi muita coisa que aconteceu. Mas de Sim. lá para cá eu permaneci no evangelho hoje, através da minha pessoa. Tem um monte de gente que é meus irmãos, tem irmão que é presbítero, tem um irmão que é Graças a evangelista, Deus. tem missionária na minha família que hoje, tem pastor, diácono, e Graças a aí só Deus. foi, né, crescendo. Assim, foi tudo assim muito difícil, como eu falei naquela época. E aí, irmão, de lá para cá eu sofri várias tentativas, talvez nem minha família sabe, né? Uhum. Eu vim para São Paulo, eu tive uma tentativa de um acidente, eu quase morri também de acidente. E aí, com tudo isso, o inimigo não muito satisfeito, né? No ano de 2020, eu era muito forte, né? Trabalhava muito, quem me conhece sabe, eu trabalhava muito, tinha uma saúde de ferro. E aí eu comecei com alguns problemas e eu tava com um problema no meu pé, né? E aí eu fiz um raio-x, eu descobri que eu tava com um esporão no pé. E depois, através desse esporão, aí eu fui realmente fazendo alguns exames, né? Porque meu corpo fragilizou e eu fui fazer alguns exames e eu acabei descobrindo outros problemas, né? E ali eu fiz umas ultrassom, né? Uma ultrassom chamada transvaginal, uma ultrassom da mama e fiz alguns exames de laboratório também. E eu descobri várias enfermidades ao mesmo tempo, né? Eu descobri que eu estava com esse esporão no pé, descobri uma anemia, colesterol alto. E esses problemas até que parecem ser coisas simples, né? Mas aí, de repente, eu fiz uma ultrassom, tudo no mesmo dia, eu fiz um pacote de exame. E ali o médico me falou que eu estava realmente com um nódulo na mama direita e que era realmente caso de investigar, né? Porque o nódulo era suspeito. E que eu tinha que Sim. procurar eu fiz um exame na terça-feira e ele falou que eu tinha que procurar um médico na sexta-feira que tinha um médico na clínica que eu fiz um exame que não era para me Uhum. perder por nada. E aí já deu um pouco de assustada, né? E Sim, aí, imagino. assim, aí quando foi no mesmo dia eu passei com a médica, eu tinha algumas queixas, aí eu passei com a ginecologista. Ela falou, faz aquelas perguntas, né? Que se tem alguém na família que Sim. tem problema de câncer, né? Aí eu Uhum. falei pra ela que sim, que eu tinha uma irmã também que teve, né? Problema de câncer, graças a Deus hoje ela tá curada. E eu tinha acabado de descobrir um nódulo. Aí ela pediu, né, pra mim ver o meu exame. Aí ela viu, aí ela falou, realmente você tá com muitos problemas, tá com uns miomas e seu útero tá muito. Aí a Desculpa aí, câmera caiu. a câmera caiu. Tranquilo. E Pena não, aí acontece. o realmente, ela disse que meu útero estava muito inchado e também era caso de cirurgia. Sim. E eu tinha que cuidar primeiro do nódulo, né? Porque o nódulo era Uhum. mais perigoso. Urgente. Uhum. E aí, irmão, foi em plena pandemia, né? Em 2020, todo mundo sabe, foi em Uhum. plena pandemia. Sim. Tudo tava muito difícil, médico, né? Sim. Até um clínico geral era difícil para você assim, encontrar, né? Sim, sim. E aí eu decidi, né, vir para São Paulo, porque minha irmã também já tinha feito tratamento, né, de câncer. E eu já pensei, se caso for um câncer lá em São Paulo, é mais fácil para mim cuidar. Aí eu Uhum. conversei com meu esposo, ele concordou, aí eu conversei com minha irmã. Ela falou que tudo bem que eu viesse para São Paulo, porque em São Paulo realmente era mais fácil, né? E aí eu vim aquele medo, que eu não tinha tanto medo, mas todo mundo tinha medo, até todo lugar que eu ia, as pessoas ficavam falando para ter cuidado, né, por causa da Sim. Covid, né? E aí Uhum. realmente eu vim, é, passei com um mastologista. Primeiro eu passei com um clínico, né, geral. Ele viu meus
falou que realmente eu tinha muitos exames, que tinha muitos problemas, né? Tinha que cuidar. Mas todo mundo só dizia que eu tinha que cuidar primeiro do nodo, né? E aí, Uhum. graças a Deus, eu fui bem recebida, né, em São Paulo. Graças a Passei Deus. clínica, ele me encaminhou para o mastologista. E aí eu fiz, né, a biópsia e realmente, no dia que eu fiz a biópsia, o médico que fez a biópsia falou que eu realmente estava com câncer. Aí ele me encaminhou, aí fez a biópsia, com 15 dias eu recebi o resultado, e aí o resultado realmente deu câncer. Aí ele me encaminhou para o médico cirurgião, né? Só que quando ele me encaminhou, como eu falei, foi na pandemia e aqui em São Paulo tava lockdown, né? Uhum. Era a fase vermelha. Principalmente na Sim, região que eu tava, né? Que era Atibaia, em Bragança Paulista. Tava muito a fase vermelha. E aí, sim. minha consulta chegou a ser desmarcada. E Eita. minha irmã, mais minha sobrinha, minha filha, todo mundo ficou de cima ligando, né? Pra ver se conseguia novamente. E graças a Deus conseguiu novamente. Sim, sim. E aí eu fiz, né? Realmente passei nos exames, tudo, e consegui fazer. Mesmo na pandemia que estava forte, eu consegui. E o Graças médico a Deus. me operou, né, e falou que realmente tinha que ser investigado, né? E aí operou, fiquei internei, né, no dia 17, no mês de maio de 2021, para fazer uma marcação, que também é um processo um pouco dolorido. Talvez alguém que está aí na live, está me assistindo, vai assistir depois, né? Que é Sim. um pouco dolorido, né? Porque é uma marcação que faz, né, na mama para descobrir aonde que está o nódulo, aonde que se tem algum linfonodo comprometido que precisa tirar, né? E aí eu realmente eu fiz esse procedimento todo. Meu irmão Marcos estava presente junto com minha filha no dia que eu me internei. E o médico falou que eu poderia ter, que a gente tem que assinar um termo, né, de Sim. responsabilidade, porque aqueles procedimentos é um pouco doloroso. E tem alguma reação. E para assim, a glória de Deus, eu não tive nenhuma reação. Aí meu Glória irmão a Deus. chegou lá e falou assim, e aí, como foi o procedimento? Eu falei, graças a Deus, tudo que o médico falou que poderia ter náusea, poderia Uhum. ter muita dor, queimação, e graças a Deus eu não tive nada. Não Uhum. tive, né, no início. E aí no dia seguinte, no dia 18, eu operei e a minha filha não podia ficar por conta da minha idade, né? Na época não era permitido, Sim. mas porque ela foi me visitar na 4 horas da tarde, tinha uma visita. Aí ela foi me visitar. Como eu não tinha saído ainda da anestesia, ela não pôde visitar. Aí ela pediu à médica se eu podia ficar com ele, ela podia ficar comigo, né? Uhum. Aí a enfermeira liberou, ela passou a noite comigo. E aí, naquele dia, a médica auxiliar, né, que ajudou o médico a me operar, falou pra mim assim, olha, eu preciso conversar com alguma pessoa da sua família. Eu tava tão tranquila, assim, graças a Deus, que eu nem pensei o porquê que ela queria conversar, Sim. né, com alguém da minha família. Aí Uhum. ela falou, aí eu falei assim, ó, minha filha acho que vai me visitar, né? Aí ela vai me visitar. Aí ela pegou e falou, olha, realmente sua filha já tá aí. Que eu tinha saído essa hora eu já tinha saído, né, da anestesia quando ela conversou comigo. Ah, sim. A anestesia geral, né, Da... que eu Aham. gostei de sair da anestesia. Aí ela pegou e falou, precisava conversar. Aí eu falei que minha filha ia estar lá. Aí minha filha foi e ela foi e falou, olha, realmente a sua mãe, a gente já descartou que ela não vai precisar fazer químio. Mas a rádio, a gente dá quase 100% de certeza que a radioterapia ela vai ter que fazer. Porque a gente ia tirar um nódulo, né, nela, mas teve que tirar dois, porque estava bastante comprometido. Aí Uhum. depois ela me contou, eu nem sabia, né, o porquê que elas queriam conversar, depois ela me contou isso. E eu nem sabia de nada, né? Aí, com 15 dias, eu voltei para tirar os pontos. E quando eu cheguei lá, o médico já falou que eu tinha uma boa notícia, né? Que realmente Que bom, graças a os Deus. linfonodos, né? Que eles falam ali, tem os linfonodos. Acho que eu errei aí, falei nodo, mas tirou nodo e linfonodo, né? Para quem não sabe, o linfonodo diz que é a defesa do corpo da gente, né? Que quando a gente tem algum Hum. problema no
corpo, eu não sou médico, mas vou explicar um pouquinho. É que os linfonodos é quando você tem qualquer inflamação no seu corpo, né? Aí a proteção, eles jogam aquelas Uhum. que tem para o linfonodo. Então, o linfonodo estava comprometido. E aí Entendi. o médico falou que, graças a Deus, eu tinha notícia boa, que os linfonodos já não deu mais nada, né? Não deu câncer, o linfonodo. Graças a Deus. Com 15 dias eu tive essa resposta. Aí tirei os Uhum. pontos e voltei para casa. Nessa que eu voltei para casa, eu já estava sentindo alguns sintomas da Covid, né? Eu tinha sentido Ah, alguns, você pegou eu Covid. tinha sentido alguns sintomas, eu estava operada com 10 dias, eu comecei a sentir os sintomas da Covid, mas eu achando que não era, Aham. que era só problema de alergia, né? De Aham. renite. E eu já fui Sim. tirar os pontos nesse dia, que eu já tinha uns 3 dias que estava com sintomas, mas eram sintomas leves. Aí Uhum. eu fui tirar os pontos, mas já estava com sintomas. Aí eu nem quis falar pro médico que eu tava com sintomas de nada, né? Pra eu tirar os Aham. pontos, porque senão ia demorar para tirar. Quando eu cheguei lá, eles tirou e eu voltei para casa. Aí quando eu voltei esse dia, que eu cheguei em casa, na casa do meu irmão, eu já. Aí os sintomas veio com tudo, né? Eu o médico falou que eu tava bem da cirurgia, tudo bem, graças a Deus. Mas aí os sintomas veio com tudo. E eu fiquei. Nesse mesmo dia eu comecei a passar muito mal, né? Já senti muita dor de cabeça, já senti febre. E Uhum. aí comecei a sentir mais forte. E aí entra a preocupação que a gente não quer falar para as pessoas, para não preocupar. E aí minha filha falou, mãe, se eu fosse a senhora, eu falava pelo menos Sim. para o pessoal, para a minha tia, né? A senhora fica escondendo doença. Aí eu falei, não, mas dessa vez acho que não é É nada assim não. mesmo. E aí o tempo foi Desse jeito a gente passando e fica. foi passando, eu fui arruinando e comecei a sentir falta de ar. Meu E comecei Deus. a sentir tudo, né? Todos os sintomas, irmão, que o Covid provocava, eu senti. E, e aí, como eu falei, né, que eu tinha descobrido um mioma, e por conta do Uhum. mioma, também começou o sangramento, né? Porque eu fragilizei Sim. meu corpo, eu tinha senti, né, todos os sintomas que eu falei, de diarreia, febre, vômito, então eu enfraqueci. Aí o sangramento também veio tudo junto. E aí foi uma coisa tudo junto e misturado. Então a senhora tava com os três ao mesmo Tudo ao tempo. mesmo tempo, né? Meu Deus. E aí eu sentia muita dor de garganta, muita dor nos ouvidos. E era muita dor nas pernas e eu comecei a enfraquecer. Aí eu cheguei para a UPA, né? Aí eu fui, quando chegou lá, eu fiz Uhum. o teste da Covid. Aí o médico falou que realmente o teste não saiu o resultado na hora, mas que realmente era Covid mesmo. Qualquer coisa que arruinasse Entendi. tinha que voltar imediatamente, né? E aí Meu eu Deus. fiquei ruim. E um dia eu passava melhor, outro dia eu passava mais ruim. E aí eu só fui cada vez piorando. Teve um domingo que eu passei muito mal. E eu cheguei a pensar que minha família, alguns da minha família que me viu, achou que eu não ia resistir, né? Por estar operada, fragilizada. Poderia ser que eu não resistia. E aí eu tive uma convulsão. Meu sobrinho veio, levou eu para o hospital. Minha filha levou, né? E eu fiquei lá, passei a tarde inteira. Eu passei cega, não enxergava nada. E eles tentavam me levar para me fazer um raio-x e eu não conseguia. Nem ficar de pé, não conseguia ficar sentada direito, né? A minha filha me levou na cadeira de roda. E aí eu só fiquei fraca, cada vez mais fraca, mais fraca. E a consulta que eu tinha novamente com mais 15 dias, que eu tinha uma outra consulta, que era para mostrar já o resultado do nódulo, para saber se eu ia precisar fazer a rádio ou não. Aí foi cancelado, né? Porque eu perdi, na verdade. Eu perdi por conta da Covid, eu estava doente, eu tinha consciência. Aí minha filha também, eu até que já estava um pouco já recuperando, mas aí minha filha também adoeceu, meu genro adoeceu por conta que eu adoeci primeiro, né? Uhum. E eu perdi na consulta. Aí veio aquela ansiedade, né? Porque você fica sem saber, será que realmente eu vou fazer a rádio ou não? E o tempo foi passando e eu fiquei muito preocupada. Imagina. Não queria preocupar, mas ao mesmo tempo preocupa, porque a médica falou que Sim. eu ia ter quase 100% de certeza que eu ia fazer a rádio, né? E Uhum. aí o tempo passou e eu perdi, aí voltei para o rabo da fila, como eles falam, né? Para a ponta, né? Para Sim. de novo. Tinha que fazer todo o processo de novo. E
Aí, no final, Faz todos os processos de exames? eu tive que fazer todo o processo, não de exames, mas Ah, pelo sistema do SUS lá, eu tinha que voltar para o postinho de novo, para tornar eles me encaixar, para me voltar, para me ter uma encaminhamento. outra, para me ter uma outra nova consulta, né? E Entendi. isso eu só ia conseguir passar em outubro. Eu operei em Meu junho. Deus. Aí eu só ia conseguir em outubro, né? Meu Só que como eu Jesus. fiquei muito ansiosa, aí eu conversei com meu esposo, aí ele mandou dinheiro, eu paguei a consulta com o mesmo médico com Uhum. o mesmo médico, né, que eu tinha me operado. Aí minha irmã Entendi. ligava lá, perguntava, será que não conseguia eu passar com outro médico para me liberar, para ver o que estava, a gente estava ansioso para saber o resultado, né? Ele falou, não, que só quem podia me dar alta era o médico que me operou. Aí eu consegui, Sim, né, entendi. eu consegui pagar uma consulta Graças a na, Deus. na clínica dele, né? E aí, quando eu fui, minha sobrinha foi comigo. E aí, quando eu cheguei lá, realmente, graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus, o, o resultado era bom, né? Era Graças a benigno. Deus. O resultado era benigno. Hum, E falou assim, olha, você pode realmente acender muita vela, fazer festa, né? Porque você não tem mais câncer. graças a Aí Deus. é como se você tivesse acertado na loteria. Meu Ele Deus. falou assim, é como se você tivesse acertado em uma loteria. Desses casos, 95% é câncer. E no seu caso, você está entre as 5%. Os 5%. A 5%. Então, você Muito. pode fazer. É motivo de fazer festa. Minha sobrinha, eu sei que pode ser que ela não esteja assistindo, mas ela estava comigo. E ela, na hora, ela bateu palma, ela pulou, né? Porque todo mundo sabe que câncer tem muito sobrevivente do câncer. Só Sim, que tem pessoas que não sobrevivem, né? Também não tem a é chance de realmente. sobreviver. Uhum. E realmente, irmão, a, eu deixei algumas coisas para trás sobre a Covid, né? Mas quando eu fiquei doente da Covid, algumas pessoas da minha família pensavam que eu não ia resistir. Eu também cheguei a pensar, porque é muito Uhum. sofrimento. Imagino. Muitas pessoas que adoeceram, que teve sintomas leves, talvez não sabem contar. Mas no meu caso, que quase morri, eu sei. Foi muito Sim. sofrimento. E aí, de repente, eu recuperei da Covid. Recebi a notícia boa do médico, que eu fui realmente curada, né? É, muitas pessoas falam assim, que os médicos podem confundir. É claro que Deus não Sim. pode confundir os médicos, mas é, eu tenho o resultado. Eu ia até pegar o resultado para me mostrar um Uhum. pouquinho aqui na tela, sabe? Se a senhora quiser, fica à Eu tenho vontade. certeza que as pessoas acreditam, né? A As gente pessoas crê. acreditam em Deus. E eu creio em Deus. Eu creio que Deus ainda faz milagre. Ainda Sim, nos dias com de hoje, certeza. Deus faz milagre, né? Aí Uhum. Deus faz milagre não porque eu sou boazinha, né? Não porque eu sou melhor do que os outros. Mas se Deus fez um milagre na minha vida, porque talvez se eu tivesse morrido lá da Covid no mês de junho, eu não estaria aqui contando testemunho hoje para Sim, outras com pessoas ser certeza. edificadas, né? Se eu Uhum. tivesse morrido do câncer, eu não estaria aqui. Então, assim, através da minha pessoa, eu creio que Deus tem algo na vida de outras pessoas, né? Sim, E com certeza. Eu creio. Deus falou, eu sei que tem muitas pessoas aí que estão assistindo que crê no poder de Deus. Deus usou várias pessoas antes e falou que Deus ia curar. Não falou que era eu. Teve alguns irmãos que teve visão, que teve revelação, que Deus tinha mostrado que Deus ia curar de enfermidade. Outros até teve sonho que Deus ia curar de câncer. E aí, Uhum. na igreja que eu estava congregando em São Paulo, na Atibaia, teve uma irmã que foi lá um dia até visitar, ela nem me conhecia. E ela chegou e ela falou para mim assim, irmã, Deus está ungindo mão de médicos para tocar em você, né? Amém. E do jeito que a irmã falou, irmão, no dia que eu fui operada, eu vi aquela equipe de médicos. Na hora eu só lembrei da visão da irmã, né? Da profecia que a irmã entregou, que Deus estava ungindo mão de médicos para tocar na minha saúde, para tocar na minha vida. Glória a Então, assim, Deus. eu não tenho nem um pouquinho de dúvida que eu fui curada, né? Eu não tenho um pouquinho de dúvida que eu fui curada, porque
Talvez pode ser que alguém fale, até que os médicos podem confundir. Mas Uhum. essa não foi a resposta que eu tive do médico. A resposta que eu tive de um médico, que eu creio que ele não é evangélico, chama doutor Anastácio, né? Que foi o médico que me operou. Ele mandou eu rezar, porque ele não é evangélico, né? Que se nós falamos, Sim, nós falamos orar, né? Mas sim, cada qual tem sua fé e tem seu modo de falar, sim. né? Ele Isso, mandou que eu exatamente. pudesse fazer rezar e acender vela, porque meu anjo da guarda era muito forte. Então, assim, é um testemunho que o próprio médico fala, né? Que foi uma coisa que foi por Deus, né? Milagre, né? Milagre. E milagre ninguém se explica, né? Não, só Milagre não tem confia mesmo. explicação. Milagre só Jesus faz, então milagre não tem Sim. explicação. A gente só crê mesmo e confia. Só crê e confia. E aí, ainda tem um tempinho para falar mais, né? Não, pode ficar à vontade, Então, temos meia hora ainda. e aí, passou, né, o tempo que eu falei, ele me deu alta, falou que realmente eu estava de alta, que quando fosse em janeiro, se eu tivesse aqui em São Paulo, que ele ia me mandar eu voltar com ele. Só como eu voltar para Bahia, lá na Uhum. Bahia mesmo eu fizesse, né, a revisão para ver como que tá. Aí eu até cheguei lá, procurei, ele falou que não precisava, porque tava de novo e tal, mas aí eu sou muito teimosa, né? Eu voltei para São Paulo de novo, fiz por minha conta mesmo, né? Fiz a ultrassom, novamente a mamografia. E aí, por conta da cicatriz da cirurgia, deu um nódulo, né? Deu Hum, 2 nódulos, um pouquinho na mamografia e um pouco na ultrassom. Aí o médico pediu para investigar novamente. Eu fiz, ele pediu uma nova, né, ultrassom. E esse ano já, no dia 18 de janeiro desse ano, agora de 2023, eu mostrei para ele tirar as dúvidas, né? Ele falou, realmente, graças a Deus, você não tem nada. Isso aí graças a Deus. e você realmente tá com um nódulo, mas esses nódulos aí é a cicatriz da cirurgia. Porque Uhum. assim, Deus deixa a cicatriz em nós para nós não esquecer Pra de onde nós lembrar. saiu, né? Sim, Deus desse permite que jeito. a cicatriz fica para a gente nunca esquecer. Eu É até desse tinha jeito mesmo. preparada com um versículo, no caso no livro de Salmo, né, que é um versículo que eu muito amo, que fala, né, para a gente não esquecer dos benefícios de Deus, né? Eu não me esquecerei dos benefícios do Senhor, porque Sim, Deus é muito maravilhoso. Ele tem feito grandes benefícios na nossa vida, então nós não podemos esquecer dos benefícios que ele faz. A gente tem que sim, sempre sim, estar com certeza. contando, né? Contando para Lembrando, é quê? Para verdade. minha honra? Não. É para a glória do nome do Senhor. Porque só ele faz Sim. milagre, né? E aí, graças a Deus, eu mostrei o resultado para ele. Ele me deu um novo pedido da mamografia. Agora eu já fiz novamente. Vou mostrar ele no dia 12, né, desse mês. Mas Uhum. eu tô crendo na vitória que eu vou voltar para Amém. casa é Eu só creio. mesmo para cumprir, né? Porque é revisão, você precisa fazer. Uhum. Mas eu creio que não Sim, tem sim, nada. Eu creio que não tem nada. eu creio. Mas se caso ter também, o que passou, passou, né? O que passou, Deus, a obra que Deus fez não vai voltar atrás, né? Porque, como eu Uhum. falei, nós não somos merecedores de nada. E pode ser que eu até morra, eu já até falei isso no dia que eu dirigi o culto de ação de graça na minha casa. Pode ser que até eu morra de câncer, mas não desse que já foi curado, né? Sim, O que já sim, curou, curou. O que já passou, passou. Então, entendi. né? Porque Exatamente. Deus é Eu fiel. creio. E aí, para concluir, o que mais eu tenho mais para falar, Pode eu, ficar à vontade. eu voltei para a Bahia de alto, né? Com os procedimentos da mama resolvida. E Uhum. ficou o problema dos miomas, né? E aí Sim. eu cheguei lá de encaminhamento, lá em Nova Canaã, e fui para a Conquista, fiz todo o procedimento, de todos os exames que era necessário fazer, eu fiz, e só fiquei aguardando a marcar a cirurgia. E aí demorou novamente, não deu certo. O médico que ia me operar perdeu o contrato no hospital. E quando eu tinha vindo aqui para São Paulo também, eu tinha dado entrada nos dois processos, né? No processo da Uhum. mama e no processo com o ginecologista. Por conta da pandemia, eles só atendeu o problema da mama, que era mais grave. Deixou o Sim. ginecologista para depois. Aí, quando eu estava lá na Bahia, eles me chamaram de novo para passar com o ginecologista. Uhum. Como eu não tinha conseguido a cirurgia lá ainda, né, em Vitória da Conquista, aí eu tornei resolver vir para cá de novo.
São Paulo. E é para São Paulo de novo. E aí minha filha também, ela já estava esperando ganhar neném, né? Aí eu falei, eu Uhum. vou, já resolvo o problema da minha cirurgia e já vejo também o problema da minha filha, que ela ia precisar de mim, né? Para me acompanhar ela, e eu Sim, já resolvo os dois problemas, né? E uma viagem só. aí, e aí, irmão, quando eu vim pra cá, pensando na minha cirurgia, né? Aí vim, passei, fiz as minhas consultas, o médico, eu tive três pedidos de três, não, pelo menos De quatro pedidos de cirurgia do mioma, né? A primeira médica mioma. que tinha me atendido já tinha me pedido, ela falou que era casa de cirurgia, depois o médico daqui de São Paulo tinha falado que era casa de cirurgia. Voltei lá pra Bahia, casa de cirurgia, fiz um exame Uhum. também em Planalto, casa de cirurgia, tudo, já tinha quatro pedidos, né, Os de cirurgia. quatro. Então não tinha pra Uhum. fugir, né? E aí eu vim para aqui, para São Paulo, no mês de julho, né? Agora tá inteirando um ano, né? Eu vim para aqui, que minha filha é para ganhar neném em setembro. E aí eu vim para cuidar só, achando que ia cuidar só de mim, né? Aí eu falei assim, eu Sim. resolvo essa parte da cirurgia, com talvez quando ela ganhar neném, eu já tá resolvido. Uhum. E aí, quando eu cheguei, cuidei, fiz a minha cirurgia, fiz minha consulta. E quando, de repente, minha filha vai e descobre que ia ter que fazer um parto de emergência, né? Ela Uhum. tem, a criança dela nasceu prematura e ela teve que ir para o hospital e o médico falou que ela ia ficar internada mais ou menos uns 60 dias até a criança crescer, né? De 30 a 60 Sim. dias. Ia fazer uns exames, ia avaliar para ver se ela ia ficar lá uns 30 dias ou se eram 60. E aí eu fui e falei para o médico, falou, doutor, nós ainda crê em milagre. Nós ainda cremos em milagre ainda. Aí, né, é o que vamos ver, né? E aí eu fiquei. Ela mora em Sorocaba, né? Uhum. E o meu exame é em Atibaia. E eu fiquei para lá e para cá, indo daqui de Sorocaba para Atibaia, e de Atibaia para São Paulo, para aqui para São Paulo. É, Sorocaba. fazia minhas consultas lá e vinha dar uma força para ela aqui. E aí eu sei que eu fiz uma consulta lá na segunda-feira, aí na quarta-feira ela internou. Eu vim de Atibaia para aqui, acompanhei ela, né? Ela ficou internada 5 dias. Com 5 dias fizeram o parto dela, que viu que não tinha condições mesmo de ter normal e de esperar, né? Aí fez, a menininha nasceu prematura, ficou 30 dias na incubadora. E eu fiquei nesse processo aí. A gente Nessa caminhada. nessa caminhada, ela sofreu muito, eu sofri junto com ela, né? Imagina. Ela ficou 30 dias com a menina na incubadora, caminhando para lá, para dar mama e para poder visitar mesmo, para a criança crescer mais, né? E Uhum. o caso dela também era muito complicado, porque era fazer com um caso de vida ou morte, né? Poderia, tanto ela quanto a bebê, poderia perder a vida, né? E Uhum. graças a Deus, Deus deu vitória. Hoje ela tá uma benção aqui, já tá com 11 meses. Não quer nem soltar de mim. É a coisa mais linda. Oh, meu É Deus. uma Eu vi a fotinha princesinha, dela. a coisa Muito mais linda. linda. E aí Deus resolveu tudo, irmão. Deus resolveu a parte, né, da minha filha, que ela Graças a ganhou a filha Deus. dela. Hoje ela tá com a vitória nas mãos, eu tô com a minha vitória nas mãos. Resolvi a parte da cirurgia, fiz duas cirurgias. Primeiro fiz uma curetagem, veio o resultado com 30 dias, aí o médico falou que esse médico ginecologista chegou a falar também para mim que eu poderia estar com câncer, né? De útero, que os Hum, miomas já tinha crescido muito. Para as mulheres e a mulherada que estiver assistindo que entende, né? O médico falou para mim, um útero normal, ele mede 144. O meu estava medindo 333. Eu meu tinha Deus. triplicado de tamanho, né? Aí eu, graças a Deus, fez a biópsia também da curetagem, não deu nada. Ele falou, não graças a Deus, não é câncer. Quando eu cheguei no atendimento, a primeira coisa que o médico falou, ele falou assim, eu não vou lhe operar sem primeiro fazer uma curetagem. Você pode estar com câncer. Hoje os médicos Uhum. são
são muito abertos, né? Eles já falam assim de uma vez. Sim, sim. Eles não fazem a Bem- rodeio, né? Não, Aí, tipo vai assim, direto ao já ponto. vai direto ao ponto. Você pode estar com câncer. E se você tiver com câncer, eu lhe cortar para me fazer uma cirurgia? A cirurgia de quem está normal é uma coisa, e quem está com câncer é outra. Então, eu Uhum. não vou lá lhe cortar sem fazer a primeira curetagem. Aí eu fiz essa curetagem, é o mesmo processo de uma cirurgia, eles mesmos já falam que é uma cirurgia, né? Tomei anestesia Uhum. normal, a RAC, né? Normal. Fiz todo o procedimento. Aí, com os 30 dias que teve o resultado que não era câncer, ele já agendou a outra cirurgia para tirar o outro todo. E aí tirou, Graças a Deus. né? Hoje, graças a Deus, eu sou operado, tirei útero, ovário, tudo. E tô sendo hoje uma mulher realizada, né? Graças a Deus. Tô fazer que nem não tem mais câncer, não tem mais o útero inchado, que Deus já permitiu que eu resolvesse tudo. Não tem mais esporão nos pés, não tem mais anemia, Graças a Deus, não tem penado, curado, não tem transformada. colesterol alto mais, graças a Deus, o colesterol normalizou tudo. E então hoje eu só tenho a agradecer a Deus, né? Não, não quero dizer com essas palavras que eu não vou ter mais outras lutas, porque Sim, nós sim. que estamos aqui na Terra estamos sujeitos, né, às Uhum. enfermidades, estamos sujeitos às lutas, estamos sujeitos a tudo. Sim, Mas sim, com certeza. o mesmo Deus que é fiel, que operou na minha vida, pode operar na Aleluia. vida, pode operar em outros problemas e pode operar na vida de muitas pessoas, né? Sim, Só é a sim, com gente, certeza. o segredo é somente a gente crer, né? O segredo é só crer e confiar, porque o Deus que nós serve, ele é fiel e verdadeiro. E ele nunca Sim, com desamparou certeza, é ninguém, maravilhoso. né? Se tiver alguém que está assistindo, né, nesse momento, ou que vai assistir depois, que eu tô falando essas coisas. Eu tô falando com toda convicção. Porque, irmãos, se a gente dá testemunho, falso testemunho é pecado, né? E Deus é maravilhoso e não vai permitir que a gente vai dar falso testemunho. Tudo que eu tô falando aqui, eu tenho como provar. Eu tenho como eu falei, eu tenho essas biópsias da mama, tem biópsia aqui do útero, né? Que eu posso mostrar e provar que eu não tô falando, não tô dando falso testemunho, né? Tô dando um testemunho Uhum. que eu tenho como provar que foi os médicos que me deu um diagnóstico e que me deu um resultado, né? Então, assim, quem falou para mim que eu tinha um câncer foi um médico, aliás, dois médicos, né? E quem falou também que eu não tinha mais foi os mesmos médicos, Os os mesmos próprios que disseram médicos. que eu não tinha mais. Então, só quem faz isso na vida de um ser humano é Deus. Uhum. E a respeito também, assim, sobre a Covid, como eu falei, eu achava assim, que eu não era melhor do que ninguém, né? Porque outras pessoas morreram, né? Como todo mundo sabe, famosos, Sim, tanto, sim, tanto no mundo evangélico como no secular, né? sim, Tantas sim. pessoas. Eu me lembro que no mês de junho que eu adoeci, eu ficava lembrando que a nossa amada Fabiana Anastácia tinha um ano de falecido, né? Estácio. Sim, O cantor Lázaro e irmão Lázaro, Lázaro. né? E outros e outros. Aí quando eu lembrava assim, se esses outros irmãos partiram, né? Eu também não é diferente, eu também posso partir, né? Deus pode me levar. Entendo. E outra coisa, irmão, assim, que a Covid, ela é uma doença muito. Eu sei que foi assim, que Deus não tem nada ruim para ninguém, mas foi uma permissão que Deus permitiu que Sim, acontecesse para que as pessoas chegassem mais a Deus, né? Mas ela é uma doença assim, ela é uma doença maligna, assim, tão diabólica, que o inimigo tenta a gente, além de a gente estar com a enfermidade, ele ainda a gente passa por uma luta espiritual. Quando eu estava sim, passando pelos processos da Covid, chegou um momento que vinham os pensamentos ruins, né, para que eu não ia resistir, que eu ia morrer, sim, né? Eu sim. não dormia, eu ficava atribulada a noite toda. Eu via aquelas Entendo. rodinhas, né, como se fosse um monte de macaquinho ao meu redor dizendo você não vai sobreviver, você vai morrer. E aí vinha aqueles pensamentos, fulano morreu, não sei quem morreu, né? E você também vai morrer. E Entendo. teve um momento mesmo que eu cheguei a pensar que eu ia morrer mesmo. Eu falei assim, aí agora é Uhum. só a vida no altar. É só a vida no Só no altar, céu. né?
morrer com Cristo, irmão, não é coisa ruim também, não, né? Não, Morrer é com Cristo não é lucro. lucro. Então, assim, Viver só que lucro. a gente pensa, mas tem alguém que pode precisar da gente aqui na Terra, né? Falei Uhum. com o Paulo, entre escolher morrer e viver, a gente fica na Sim, dúvida porque a gente, como eu falei, se eu tivesse morrido, eu não teria. Hoje eu não estaria vendo minha netinha, eu não sim. estaria aqui contando um testemunho na sua live, né? Dando meu testemunho de cristão, do que Jesus faz. Então, assim, Uhum. se eu sobrevivi todos esses problemas e estou viva, né? É porque eu ainda tenho alguma coisa para prestar conta aqui na Terra, né? Eu devo ter alguma É uma missão de a Deus, missão ainda para cumprir. com E quem certeza. tem alguma missão para ser realizada ainda através da sua pessoa, então Deus dá mais uma chance, né? E Sim, sim, com foi certeza. isso que Deus fez na minha vida. Ele me deu mais uma chance para mim sobreviver, para mim realizar algum sonho que eu tinha, né? Para realizar. E é isso, né? Hoje Deus tem feito essas grandes Amém, glória a maravilhas na Deus. minha vida. Agora Amém. é Deus é só, maravilhoso. agora mesmo é só assim, agradecer a Deus, né? Pelo que Deus tem feito. E assim, animar as pessoas que tiver com problema, igual eu, né? Que tiver passando por um câncer, que Jesus ainda cura de câncer. Jesus Uhum. ainda ressuscita mortos, né? Jesus ele Sim, com certeza. ainda ele faz tudo, ele ainda dá livramento de morte, né? Eu Minha família hoje é milagre de Deus. Deus tem guardado minha filha, tem guardado meu genro que anda aí por esse mundo afora. Se a gente for contar o tanto de testemunho, uma hora é pouco, né? A gente deixa muita coisa para Sim. trás, a gente deixa muita coisa para trás porque na hora parece que você esquece das coisas. Depois, quando eu passar É aí, eu assim falo, mesmo. oh meu Deus, faltou eu falar isso, faltou eu falar aquilo, É né? assim mesmo. Porque a gente deixa muita coisa para trás. Mas eu quero falar que eu sou muito feliz em servir a Deus. E eu só tenho assim mesmo prazer, né? Se tiver alguém que ter dúvida, que falar, mas esse negócio de ser crente e não é coisa certa, não é coisa, não é certo, pode ler a palavra de Deus, que A palavra de Jesus, Deus. ele falou, o alvo dele é salvar, né? A gente conta que Uhum. cura, porque foi uma coisa que Deus permitiu que acontecesse na vida da gente ser curado, mas o nosso objetivo não é só a cura física, né? É a cura da alma, porque nós temos Verdade. uma alma que ela precisa estar preparada para ter um encontro verdadeiro com Jesus. Uhum. E Desse jeito. cura, todo mundo recebe, né? Pessoas que é evangélico é curado, pessoas que não é evangélico, Deus pode curar até mesmo o ateu que não crê nele, né? Deus Sim, pode fazer tudo isso. Agora, quando se trata de salvação, aí já é diferente, né? Porque diferente. salvação, só Jesus salva, né? Salva a alma, a cura da alma e a cura física, Jesus cura fazer que nem todo mundo, né? Sim, com Agora, preparação certeza. para salvação já é Para diferente, né? salvação. Salvação Desse jeito, verdade. já é diferente, né? Você já tem que fazer um novo preparo, né? Não é. Exatamente. Porque nosso objetivo não é só pregar cura. Nosso objetivo é Uhum. falar de salvação, né? De Porque salvação. nosso, Maior nosso propósito. corpo, essa matéria que se morrer, né? É para a Ela terra. vai ela vem do pó, para o pó ela volta. Agora, Voltará. a alma ela tem que estar preparada para voltar para o Pai, né? Para o Pai Sim, Celestial. sim, sim, com certeza. É isso, eu creio, como eu tô falando, eu acredito que eu deixei coisa para trás, porque a gente fica um pouco ansioso. Sim, Quando o irmão Danilo desse jeito mesmo. fez o convite, eu até falei, ô irmão Danilo, acho que eu tenho um português muito ruim, falo muito ruim, né? Porque Oi, a a gente senhora falou. fala muito ruim, porque a gente aprendeu a falar errado, né? E muitas coisas a gente deixa para trás, né? É, Mas mas não se preocupa com isso, não. Mas com certeza Jesus é bom e ele cura, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo e ele em breve voltará para nos levar, Sim, com né? certeza. Verdade. Devemos estar preparados a qualquer momento para nós ter um encontro maravilhoso com o Encontro nosso com mestre, Jesus. né? Aleluia. Porque Jesus é bom o tempo todo. E eu só tenho Sim. mesmo assim a agradecer, né?
como eu falei, primeiramente a Deus, agradecer as pessoas, né, que nos assistiu e que vai assistir. Sim. E também agradecer você, irmão Danilo, e te parabenizar também, porque por esse trabalho que você está fazendo, né? Eu tenho assistido aí algumas lives já dos irmãos. Ainda falta eu assistir algumas, porque eu assisti do pastor Cláudio, assisti do nosso irmão Misael, Robson. nosso irmão Paulo, e falta assistir do irmão Rob. Tem do Robson e tem de um do Capim Grosso também. O nome dele é. Esqueci agora, um presbítero pastor também. Então, aí eu vou assistir depois. Pronto. Eu vou assistir Ok. depois, mas quero te parabenizar, né? Que eu creio que Amém. seu caminho é longo. O seu caminho é longo e Deus vai te usar muito na terra também. Amém. E você vai ir muito longe. Que Deus continue te abençoando. Eu creio, Muita amém. sorte de bênção, porque quem trabalha para o Senhor tem grande recompensa, né? E quero deixar o meu abraço para todas as pessoas que assistiu, que vão assistir depois. E que confiem em Deus, porque Jesus é a única saída, né? É só Ele, Uhum. é só Ele quem tem poder para salvar e curar, como eu já falei. E nós não encontramos nenhuma outra solução a não ser em Jesus, não. Só Jesus é quem é o nosso Salvador. Sim. E só mesmo agradecer. Tudo bem, E tranquilo. pedir Mas Deus é desculpa, muito né, maravilhoso mesmo. pedir desculpa, Nada. né, por alguma coisa que eu falei aí, pelas repetições das palavras, porque, como eu falei, a gente fica um pouco tímido, né, e assim, até que na igreja, como eu tenho costume de falar, eu não tenho muita dificuldade de falar, Né? porque, como eu já sou acostumada, não que eu sei falar, mas eu Sim, tento. sim. Só que Acostuma, né? Com os irmãos. esse negócio de live é muito moderno, né? Eu, Mas eu eu vou entendo como deixar é aqui, que é. esses versículos que eu ia ler, era no início. O irmão Sim, pediu sim. que eu ia Pode ler. deixar no Pode início. ficar à vontade. Aí eu vou terminar aqui com os versículos que eu falei que eu amo muito, né? Que é o livro do Salmo 103. E o Hum, versículo que eu amo muito. Ele diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. em nome de Bendiz, ó Jesus. minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Amém. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas feridas, ou que seja, Eu todas as creio. tuas enfermidades, né? Então é só mesmo agradecer e não esquecer do que Deus fez nas nossas vidas, porque Ele é fiel e bom o tempo todo. Que É, Deus é abençoe, verdade. viu? Amém, irmã Filma. Eu que quero agradecer a senhora por aceitar esse convite, mesmo com suas inseguranças, com vergonha, um pouquinho, abriu mão dessa vergonha e veio falar, testemunhar o que Deus fez. E isso é muito bom. Como a senhora falou, tem um propósito de Deus ainda aqui na Terra, porque só de estar testemunhando em uma live, falando nas redes sociais, é um cumprimento da palavra de Deus na vida da senhora. Verdade. E, eu quero perguntar à senhora, assim, no começo, por exemplo, quando a senhora ouvia aquelas vozes, aqueles macaquinhos lá que a senhora falou, como é que a senhora lidou com aquelas vozes ali, assim? Como é que a senhora... eu acho que é muita coisa na cabeça, assim, ouvindo a voz e enfermidades. Como é que a senhora lidou com aquelas vozes? Eu só repreendia o tempo todo. Eu Olha, aí falava, fica a lição para todos eu nós. repreendia em espírito, né? Eu Uhum. falava, eu sou um milagre, eu sou vencedora, eu vou Aleluia. vencer. E tu tá repreendido em nome de Jesus. Eu Uhum. repreendi. Tem coisa que eu não sei se eu posso revelar, mas eu acho também que, como é uma coisa que Fica à Deus vontade. fez, o inimigo mandava eu pular o muro na casa do meu irmão, é Uhum. muito alto o muro, e os pensamentos vinham e falavam, pula o muro, porque você vai morrer mesmo. Aí pula Entendi. o muro logo, pula lá, que lá você não vai ter sofrimento, né? E Eu sei como é que é. eu ali lutando, só quem é espiritual entende isso, né? Eu Sim, sim. lutando, nem nunca revelei isso para todo mundo, né? Mas algumas pessoas Uhum. não sabem, vai ficar sabendo agora, Vai ficar sabendo, mas isso é o testemunho de né? O Deus. inimigo falava assim, não, pula o muro, porque você vai morrer mesmo, e eu ali lutando. Aí foi essa hora que eu entreguei totalmente a Deus, né? Falei, Senhor, eu estou nas tuas mãos, sou tua serva, se tu quiser for me levar, eu acredito que eu estou Uhum. preparada, porque eu não lembrar, naqueles momentos que eu estava ali passando por aquilo,
Eu não Uhum. lembrava eu não lembrava de ninguém, lembrava de filho, não lembrava de marido, não lembrava de parente, não lembrava de ninguém. Eu liguei Uhum. 100% em Deus. Amém. Eu falo, se eu tivesse partido naquele momento, se Jesus tivesse me recolhido, eu acredito na minha salvação, eu Aí estaria eu pronto. creio. Eu estaria pronto Ótimo. porque Amém. eu entreguei totalmente, né? Foi entrega total. Entrega total porque você tá ali, Sim. como eu já falei. Outras pessoas já tinham morrido. Eu não era melhor do que ninguém, então eu também poderia morrer, né? Uhum. Então, Sim. se Eu entendo. eu ia morrer, eu tinha que me apegar mesmo a Jesus, né? A Deus, A né? Deus, Eu entendo. a Deus unicamente, porque nessas horas, porque às vezes a Covid deu tempo para as pessoas se entregar a Jesus, né? Sim. Tem alguns momentos que você passa que não dá tempo, né? Se É, realmente. tem um problema de acidente aí, é tão rápido, não dá tempo de você orar, não dá tempo de você pedir perdão, não dá tempo de nada. Uhum. E a Covid ainda deu essa liberdade para as pessoas, mesmo entubado, mesmo que esteja na UTI, fazer um concerto com Sim. Deus, né? Sim. E para mim foi, naquele momento ali, foi. Eu não tenho assim do que reclamar, porque Deus cuidou de mim, né? Cuidou da minha filha, cuidou do meu genro, Eu eles creio. não arruinaram, não precisaram nem. É constrangedor, porque a doença é muito ruim, né? Uhum. Mas É graças a muito Deus, Deus chata. deu vitória, né? Eu creio. E como a senhora falou, a gente tem a nossa parte humana, como a senhora falou, mas além dessa humanidade que nós temos uma luta espiritual. Temos. Então, nós como cristãos, nós conhecemos a verdade que a Bíblia diz. Então, a nossa luta não é contra a carne, contra um ser humano, contra sangue, Não. mas é contra as hostes espirituais da maldade. Então, a todo momento nós somos atacados pelo inimigo, mas nós temos a proteção de Deus a todo momento. Então, é isso que a senhora falou mesmo. Quem tem visão que enxerga. Quem tem visão espiritual, no caso. É. Mas nós estamos até já finalizando a nossa live. E se a senhora tiver alguma coisa a acrescentar, pode ficar à vontade, tá bom? Temos aí 9 minutos. Uhum. Então, eu só quero mesmo, como eu falei, agradecer, né? Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, grata a você e grata às pessoas que assistiram e minha filha também, que auxiliou aqui, que eu não entendo muita coisa, né? Agradecer ela também é um canal de bênção na minha vida, porque ela tem me ajudado muito, né? Ela sujeitou até adoecer, porque a Covid todo mundo queria ficar longe de quem estava Uhum, doente de Covid. E ela acabou me ajudando assim, de uma forma muito especial, ela acabou adoecendo. Foi como se tivesse dado a vida dela pela minha, né? sei. Eu tenho mesmo a agradecer mesmo. E que Deus abençoe a Amém. todos. Amém. Então, eu quero fazer o agradecimento também dos que participaram com a gente, dos que vão ver também. E a irmã Vilma, muito obrigado por testemunhar, por falar o que Deus fez na sua vida. O que transformou a minha vida. Eu sei que transformou a minha vida. E vai transformar muito dos que ouviram e transformar dos que vão vir também. Então, muito obrigado a todos. E eu vou deixar gravado aqui e vou postar no YouTube também, porque alguns irmãos não têm Instagram, aí pelo YouTube facilita para eles escutarem e assistirem, tá bom? Tá Então, bom. Deus abençoe a vida de cada um. Eu vou encerrar a live aqui e que o Espírito Santo vai transformando o coração de cada um. Deus os Amém. abençoe. Amém. Amém.